Foi daqui que pediram mais um vídeo de serial killer? Não foi aqui, mas eu voltei. Como estão vocês? Tudo bem, galera? Então cá estou eu, 12 quilos mais gorda e depois de uma depressão fodida, voltei para ficar. Não pretendo parar de fazer vídeo mais. Como é que vocês estão? Como é que vocês passaram todo esse tempo sem mim? Então, galera, eu vou dar sequência agora a novos vídeos. Vai ser toda semana, agora sem parar. Eu vou começar os vídeos dos serial killers mais famosos do mundo. Vou fazer uma série bem didática, bem dinâmica e bem rápida também, vídeos não muito longos, falando sobre os principais serial killers e falando criminalmente deles, falando sobre como se tipificam os crimes que eles cometeram, são eles, história deles e como são os crimes, basicamente. Se você gosta desse conteúdo, já aperta aqui embaixo em se inscrever, por favor, já ajuda bastante. Se você gosta, né, compartilha e comenta aqui, deixa aqui nos comentários o que vocês querem que eu fale. Mas vamos parar de blá 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 e vamos começar a história, né? A história de hoje é sobre um dos maiores serial killers que já existiram. Se tem contabilizado que ele matou mais ou menos 200 pessoas, mas ele reivindica que matou mais de 300. E o pior é que parece que ele vai sair da cadeia esse ano. Bom, galera, já vou adiantando logo de começo que a gente vai tratar de temas muito sensíveis como abuso infantil, assassinato, rituais e tudo isso. Se você é sensível a algum desses temas, então parte para outro vídeo, assiste outra coisa, vai assistir um filme, um desenho, qualquer coisa. Vamos lá começar? Luiz Alfredo Garavito Cubichos, eu acho que se fala assim, nasceu na cidade de Gênova, no estado de Quindío, em 1957. De acordo com o próprio testemunho dele, a infância dele foi muito difícil, ele apanhava muito do pai, e ele viveu numa época, em 1970, mais ou menos nessa época, havia as guerrilhas do exército, e isso fazia com que ele sofresse com questão de abandono, fome, e relata que foi vítima de abuso sexual em 1970, quando ele tinha mais ou menos uns 13 anos. Ele, por ser o maior dos 7 irmãos, apanhava mais do que os outros e tinha uma relação muito conturbada com o pai. Um exemplo disso é que ele estudou somente até a 5ª série. E relata que nesse momento ele começou a padecer de muitas crises de ira, muitas crises de psicose, e ele deve isso às surras que ele sofria do pai. Fala que era praticamente torturado. Ele disse que ele sofria com cortes de gilete, ele era amarrado em árvores e apanhava com chicote. Ele batia nele na cabeça e ele era queimado com velas. Inclusive, anos depois, quando ele já foi capturado, ele deu uma entrevista dizendo que o próprio pai dele abusava dele quando ele era criança. E quando ele completou 14 anos, ele tentou abusar de um menino de 5 anos. E a mãe dele viu e expulsou ele de casa. Então ele relata que foi nessa idade, aos 14 anos, que ele descobriu que ele tinha uma forte atração sexual aos meninos. Admitiu depois que quanto mais ele tortura esse menino, mais ele sente prazer sexual. Ou seja, aqui a gente está falando de um psicopata clássico. Ainda de nervoso, tá? Muitos anos depois, em entrevista, ele comentou que em 1991 ele pagou, né? Ele pagou para que assassinos fossem matar a pessoa que molestou ele pela primeira vez. Considera que ele começou os crimes na idade de 35 anos, em 1992, e só foi parar em abril de 1999. Ele é conhecido como um dos maiores serial killers do mundo, porque ele atuou não só na Colômbia, mas também no Equador e na Venezuela. Não se tem muitos relatos dos crimes além do relato dele, mas se tem um relato de como foi a captura dele. A captura dele aconteceu em meados de abril de 1999, numa zona rural, né, em uma cidade chamada Villavicencio. Como assassino em série, ele fez o que ele fazia sempre, que era ameaçar frente a
uma faca, os menores de idade. Quando os menores de idade se sentissem encurralados, ele levava eles para um canavial que ficava próximo, e ali ele molestava as crianças, ele abusava das crianças e depois ele matava. Dia 22 de abril de 1999 seguia o mesmo rumo que ele vinha seguindo nos últimos anos. Tom menor, e seguiu com o seu ritual. O que ele não contava é que tinha um indigente aí que viu a cena, ouviu os gritos da criança e foi até lá ajudar e tentou tirar a criança de lá de alguma forma, com pau, pedra, tudo que tinha por ali. Então Garavito saiu correndo e se escondeu na região do canavial ali perto. Logo, o indigente liberou a criança, conseguiu libertar a criança, e aí eles foram numa tenda, uma casinha ali perto, e chamaram a polícia. Então, como a polícia atuou muito rápido, logo ele foi capturado e o menino reconheceu ele. Ele, como usar uma palavra sutil, ele como profissional que deu um nome, outro nome, né? Ele deu o nome de Bonifácio Liscano. Logo foi descoberta sua identidade real e seguiu a investigação. Condenado a 1.853 anos e 9 dias. Sim, você ouviu bem. 1.853 anos e 9 dias. O problema é que, como sempre, quando me parece que magicamente, assim, quando eles entram na cadeia, eles viram santos e anjos e passam a se comportar muito bem. Então, ele teve a pena dele reduzida para 40 anos. Sim, 40 anos. Na verdade, a pena dele foi reduzida porque ele, em tese, ajudou a encontrar outros serial killers que estavam atuando também na mesma época que ele, na Colômbia. O modus operandi dele era o seguinte: ele tomava meia garrafa de aguardente, ele sentia uma espécie de, segundo ele, uma espécie de possessão ou uma espécie de vontade incontrolável, parava no centro da cidade, analisava as crianças que estavam ali, geralmente as crianças que engraxavam sapatos, ou as crianças que trabalhavam ali na rua. Então ele ia até essas crianças, ameaçava essas crianças com uma faca, as crianças iam com ele até um canavial e lá ele fazia tudo que eu já falei que ele faz. Eu não vou entrar aqui em detalhes em como ele fazia isso, porque na biografia dele tem como ele fazia isso, mas eu não quero traumatizar vocês. Esse não é o objetivo do vídeo. Em 10 de março de 2020, ele foi levado ao hospital porque ele estava com alguns sintomas relevantes, e no hospital foi descoberto que ele tinha leucemia. Karma is a bitch, baby. Em julho de 2021, a Colômbia assinou uma lei que diz que assassinos e abusadores de crianças têm a prisão perpétua, pode ter a prisão perpétua decretada. Uma pena que a lei não se aplica de forma retroativa. Em tese, Garavito teria o direito a sair agora, em 2023, esse ano. Sim, esse ano. Ele poderia estar nas ruas, mas me parece que o presidente não está muito feliz com essa situação e negou todos os pedidos de saída dele. Incluso o ex-presidente da República, Ivan Duque, disse uma frase muito imponente. Abre aspas. Tenho profunda indignação por a possibilidade dessa besta de Garavito saia da prisão. Ele é um bandido, um delinquente, uma pessoa maldosa. Fecha aspas. Além da leucemia, ele tem um quadro psiquiátrico. Quem diria? Segundo um estudo realizado pela PUC da Colômbia, foi determinado que o Luiz Alfredo Garavito tem um transtorno antissocial de personalidade, chamado TPA. Esse transtorno traz consigo várias questões como necrofilia, pedofilia, impulsividade, ausência de medo, ausência de remorso, desumanização das vítimas, narcisismo, egocentrismo, por fim, psicopatia e sociopatia. Resumindo, o cara tá lascado da cabeça. Às vezes eu fico pensando assim, caraca,
Um cara desse não deve sair da cadeia nunca. Tem reabilitação. Qual é a reabilitação para uma pessoa dessa? Não tem. Caso uma deformação na sexualidade dele. A sexualidade dele é deturpada. Enfim, deixe a opinião de vocês aqui nos comentários. Eu quero saber o que vocês estão pensando. No vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê logo mais. Tchau!